Na realidade, aprendeu o presente, que é there's, né? Que é o tinha, tá? Então esse there was é o tinha. Aí aqui a gente tem strange man. Presta atenção, hein? Preste atenção. Strange man. O que é strange man? É um homem estranho, tá? Um homem estranho. Strange man. A gente vai chegar aqui no this daqui a pouco, tá? Então, opa, volta pra cima. Cadê? Peraí. Perdi aqui. Então a gente tem aqui o there was, que é o tinha. A gente tem o strange man, que é o homem estranho, ok? O homem estranho. A gente tem sitting, que é sentado. Sitting, aqui, ó, aqui embaixo, ó, sitting, que é o sentado. A gente tem next to me, que é do meu lado. Poderia ser, tipo, próximo a mim. É do meu lado, tá? Next to me, ó. Vai acompanhando as estruturas, ó. There was, tinha. Strange man, o homem estranho. Sitting, sentado. Next to me, do meu lado. On the plane, no avião. Então, a frase é simples. Só que aí a gente tem esse this aqui. E qual que é a moral? Peraí. Qual que é a moral desse this aqui? Consigo colocar aqui, beleza. Qual que é a moral desse this aqui, né? Observe como ele falou a frase. Tinha, there was, this strange man. Tinha esse homem estranho, né? Tinha esse homem estranho sentado do meu lado no avião. Se essa frase, agora é que eu quero que vocês saquem. Se essa frase fosse em português, como que a gente teria falado essa frase em português? Assim, se você vai contar uma história. Lembra que o uso desse this é quando você está contando uma história ou contando alguma coisa que aconteceu para alguém, você usa esse this, tá? Em inglês. Essa frase aqui, se fosse em português, se você fosse falar essa mesma coisa em português para alguém, você ia falar como? Ó, tinha um homem estranho, exatamente. Em português a gente falaria, pois é, eu tava no avião e tinha um homem estranho sentado do meu lado, né? Você falaria isso, tinha um homem estranho. Então, em português, quando a gente vai falar, a gente tá contando uma história, e a gente vai falar, tinha um homem estranho do meu lado lá. Em português a gente fala né? Tinha um homem estranho. Em inglês, eles falam tipo assim, eu tava no avião. Se eu estivesse falando em inglês agora, só com as palavras do português, eu diria assim, então, eu tava lá no avião e tinha esse homem estranho sentado do meu lado. Vê que é meio estranho em português falar assim, né? A gente não fala em português. Tinha esse homem estranho. Pô, pois é, cara, eu fui viajar e aí eu tava no avião e tinha esse homem estranho sentado. A gente não fala assim. A gente fala, eu fui viajar e tinha um homem sentado estranho do meu lado, né? Tinha um homem sentado, tinha um homem estranho, tinha um homem muito estranho sentado do meu lado. Agora, em inglês, eles usam esse this, né? This strange man, tá? Sacou? Agora, então, essa é uma diferençazinha. Em português a gente fala, tinha uma pessoa lá muito louca sentada do meu lado. Em português a gente fala, em inglês a gente fala, tinha essa pessoa muito louca sentada do meu lado. Por que eu tô ensinando isso aqui pra vocês? Pra quando você vê esse this, o cara tá contando uma história, ele fala, this strange man was sitting next to me on the plane. Você vai, esse this aqui é esse homem estranho, mas no sentido de um homem estranho, mas que no inglês eles falam assim. A mesma coisa a segunda frase. Dá uma olhada nessa frase aqui agora, ó. Nessa aqui, ó. Segunda frase. I've been getting this pain in my chest. Vamos lá. Esse I've been getting, tá? Eu não vou explicar em detalhes aqui. Eu só quero que você aprenda que neste caso aqui é eu venho tendo, tá? Daria para traduzir também como eu venho sentindo. Essa palavrinha aqui, getting, né? Que vem do verbo get, tem muitos sentidos diferentes. Muitos sentidos. Então, não dá para você dizer, o que é get? O que é getting? Vai depender do contexto. Aqui, nessa frase aqui, como a gente tá falando de dor, aqui ó, pain, tá? Esse getting, eu vou botar tendo / sentindo, tá? Vou botar sentindo aqui. Eu venho sentindo, tá? Porque a gente tá falando de dor. Aí o getting vai ter sentido de sentido, tá? Então, I've been getting. Só aprende aqui, o foco da aula não é essa estrutura aqui, então aqui eu quero que você decore. I've been getting, eu venho sentindo, eu venho tendo. In my chest,
In my chest é no meu peito. Ó, se você não sabia falar peito em inglês, peito assim, ó. Aqui é chest, tá? Poderia ser feeling ali? Poderia, tá? Pergunta o Tomás, né? I've been feeling, poderia. I've been feeling this, poderia, tá? Mas get é um verbo que serve pra tudo, entendeu? Então, tipo assim, é tipo o verbo, sei lá, coisar, tá ligado? Ele serve pra tudo. Poderia ser feeling também. Então, primeiro a gente decodifica aqui, ó. I've been getting, eu venho sentindo, eu venho tendo, né? E in my chest é no meu peito. E aí ele fala this pain. Pain é dor. Beleza? Pain é dor. Então, this pain seria tipo essa dor, né? Então, veja que, em português, nós diríamos assim, então, vamos supor que a gente tá falando português com alguém. Imagina você falando português com alguém. Você fala, então, nos últimos dias, eu venho sentindo uma dor meio esquisita no meu peito. É assim que a gente fala em português. Eu venho sentindo uma dor, né? Eu venho sentindo uma dor. Então, aqui, eu vou até botar aqui, né? Eu venho sentindo... nos últimos dias, eu venho sentindo uma dor no meu peito. O que será que é? A gente fala assim, uma dor. Em inglês, eles poderiam falar assim. Eles falam assim. Então, nos últimos dias, eu venho sentindo, I've been getting, essa dor no meu peito. This pain in my chest, tá? Então, qual que é a moral aqui, né? Essa dor que a gente poderia traduzir como uma dor. O que eu quero que vocês aprendam aqui é esse outro uso de this, tá? Tem o this de this phone, this mug, this microphone, né? Esse celular, essa caneta, esse microfone. Tem esse this, que é o tradicional que você aprende na escola de inglês. Mas, quando você for ler, quando você for ouvir, você vai ouvir as pessoas contando uma história e dizendo this pain, essa dor, né? Uma dor que eu tava sentindo. This man, esse homem. This woman, essa mulher. No sentido de um homem, uma mulher, sempre contando... Chest é baú, alguém falando. Tá assim, chest também pode ser baú. Se você joga videogame e tem aqueles baú do tesouro, sei lá, tem o chest lá. Mas chest, peito, tá? Peito, tá? Peito.